E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Porque o que se pensa hoje em dia, quando você chama alguém, você pede para uma autoridade nossa falar em soberania, o discurso é sempre o mesmo. A China está comprando o Brasil. O problema nosso não é esse. O nosso problema, ele vai vir da OTAN e vai vir da Europa e vai vir dos Estados Unidos, que são os grandes predadores, é um fato. A China está lá do outro lado do mundo, gente. A China não tem capilaridade militar, ela não tem musculatura. Para se projetar aqui. Para se projetar aqui, ela não tem. Quem tem é os Estados Unidos. Então, eu falo que é uma soberania meia boca que a gente está falando. Porque tem gente que ainda acha, né? O pessoal ou não quer estudar ou não quer ver, eu não sei, que a gente tem que fazer parte da OTAN, que a gente tem que estar no estamento americano. Não tem. Eles nem veem o Brasil como Ocidente. Essa é uma realidade. A agenda da OTAN é uma agenda contra o Brasil. A agenda do Departamento de Defesa americano é uma agenda contra o Brasil. Então a gente tem a nossa própria... Eu estava conversando com o pessoal da política outro dia sobre esses discursos de soberania. Eu falei, o discurso de vocês, desculpa dizer, não vai comer gente nessa eleição. Vocês estão indo pelo lado errado, porque a hora que você apresentar esse discurso para o público, você vai apoiar. Ele vai falar, não é isso. Isso aí que você está falando não é soberania. A gente tem que começar a olhar as ameaças, aquilo que está ameaçando o Brasil, que ele está apontando o dedo, principalmente para a Amazônia. Quando uma liderança que nem o Macron, que eu acho um líder medíocre, mas ele representa os interesses, pelo menos de uma parte do país dele, que é a França. Quando o Macron fala, nossa casa está pegando fogo, a gente já tinha que chegar e falar, nossa, quem, cara pálida? Então, difícil. Vem tempos difíceis aí, professor. Porque aí a gente vê o seguinte, né? A China é a grande ameaça, então nós temos que modificar a nossa estrutura de defesa para nos protegermos dos interesses chineses, para mantermos principalmente o nosso fluxo comercial do mundo, cujo maior comprador é a China. Ou seja, a gente vai se defender da China para poder continuar mantendo o comércio com a China. Então não faz sentido. Não faz sentido. Tipo, uma coisa, né? Isso não é puxar pano para o lado do chinês, hipótese alguma. Mas a gente precisaria de uma doutrina geopolítica brasileira. Não tem. Fica difícil ter planejamento de Estado. Cada governo que vem aqui muda isso. Não tem planejamento de longo prazo no Brasil. Se o Brasil fosse atingido por essas sanções que estão atingindo a Rússia, a gente quebrava, sem dúvida. Tirasse a gente do SWIFT, acabou o Brasil. Mas eu não tenho dúvidas, às vezes, de que... Aliás, eu tenho dúvidas se o Brasil chega até o final do século com a atual integridade territorial. Eu também acho isso. É mesmo? Porque se você somar a quantidade de problema que nós vamos enfrentar até 2050... que vão começar a acontecer especificamente a partir de 2030, causados pela questão etária brasileira, o envelhecimento da população, e esse eu acho que é a maior crise da história do Brasil, que ninguém discute, que a população brasileira vai começar a envelhecer. Tá? Já está, né? Começando. Já está, mas vai começar a declinar, acho que a partir de 2035 para 40, não me recordo agora. Isso vai gerar um efeito, o gatilho, e uma outra série de problemas que a gente deixou acumulado e não resolveu nos últimos 100 anos. Muito sério. A ponto de colocar a integridade brasileira em risco. Entendeu? Por quê? O pessoal argumenta, mas a China também vai enfrentar o problema etário. Verdade. Japão, Europa... Só que o que eles têm que a gente não tem? Infraestrutura. E a gente vai enfrentar o mesmo problema que os europeus têm, sem a infraestrutura europeia, sem a capacidade tecnológica europeia, sem a capacidade econômica europeia, sem o padrão educacional... industrial que os europeus têm. Ou seja, a gente vai enfrentar o mesmo monstro, mas numa situação muito pior. Eu acho isso muito grave. Completamente. Mas por que você fala disso gerar também uma desintegração territorial? Porque a gente percebe que o Estado está perdendo capacidade de enfrentar o crime aqui dentro. A questão da criminalidade só vai aumentar. A gente não vê esforço para combater o crime. A gente não vê. O que a gente via no comecinho do governo Bolsonaro, quando o Moro era o... Eu não estou passando o Moro para o Moro, não, porque, diga-se de passagem, o Moro, para mim, nos últimos tempos, tem feito muita besteira aí. Principalmente na questão da Ucrânia, deveria ser melhor assessorado e ter calado a boca. Mas, enfim... No começo, quando ele era ministro da Justiça, todo dia estava tendo operação da Polícia Federal. Ele contou aqui. O bicho estava pegando. De repente, acabou. E nenhum outro candidato leva a questão da segurança pública a sério. É todos. Lula, Bolsonaro, Ciro, todo paliativo. A gente corre, então, o risco de ser um ex-país, então. Se a gente jogar no longo prazo, os riscos brasileiros são muito altos. O que vai acontecer, eu não sei. Mas se a gente somar essa questão do empobrecimento brasileiro
envelhecimento brasileiro, falta de infraestrutura que vai começar a atingir. Energia, então, nem se fala. Porque teve algum candidato à presidência falando de energia no momento que a gente está em escassez de energia? Nenhum. Quando eles falam de energia, outro dia eu estava vendo aí um deputado, acho que do PT, falando, não, nós temos que incentivar aí a eólica e a solar e a nuclear, que é a energia do futuro. Porque, Vilela, não se engana. Energia do futuro é nuclear. Não tem como, né? É energia nuclear. Qualquer. Mas e a balela? Né? Balela. Tem, claro que tem que diversificar, tem, mas esse papo de potência é nuclear. O Brasil precisava, para começo de conversa, 20 usinas nucleares. Qualquer coisa menos, para um país continental, com a população que tem, é isso. Porque a gente não pode desenvolver a matriz industrial porque a gente não tem energia. Olha aqui, olha o dilema. A gente não pode crescer a indústria porque a indústria precisa de energia. Só que se a gente crescer a indústria, não tem... quebra a matriz energética. Vai enfrentar blackout. Mas Isso é surreal para um país desse tamanho. Professor, acho que o problema esse é o começo, mas eu tenho medo, eu não sei se as democracias ocidentais elas vão sobreviver em face a esses problemas. Tem isso também, né? Porque eu vou te dar um exemplo aqui em São Paulo. Todo mundo mora aqui em São Paulo. Você pega a Cracolândia, ela não tá mais só ali naquela região. Mora do lado? Ela tá chegando no Largo do Aroche, professor. No seu bairro, então, acho que a coisa é até pior. Ela tá chegando no Largo do Aroche. Então é muito complicado isso daí. A gente vai chegar num ponto que as pessoas vão se perguntar, já estão se perguntando. E você tem Cracolândias no centro da Filadélfia, Nova York, São Francisco, Los Angeles, quase todas as cidades. Todas as cidades. Nas Américas agora. Você não tem na Arábia Saudita. Na China, não tem. Singapura, não tinha. Hong Kong, não tinha. Não tem. Indonésia não tem. Esses lugares aí não tem. Então, eu acho que vai chegar uma hora que o pessoal vai começar a perguntar, mas vem cá, tá funcionando? É muito grave isso. Muito grave. Daí até a gente não sabe se eles até estão estimulando crescer isso para depois lá na frente poder realmente tirar essa discussão de democracia falhou, vamos assumir agora. Vai ser autoritário. Porque a gente sabe que tem partido político que ganha muito dinheiro em cima do tráfico de drogas. Sim. Em cima de, partidos, principalmente, criminalizando as forças policiais. Ou em o político mesmo, né? Clientelismo. A gente tem pra caramba. Então a gente olha isso no longo prazo, é uma coisa catastrófica para o Brasil. E o Brasil não tem estrutura. Não tem. Não tem estrutura econômica, a população vai começar a envelhecer. Porque quando a gente fala de envelhecimento, o pessoal fala, mas a tecnologia vai avançando, vai suprir isso. Que tecnologia? A gente não é Japão. Exato. A gente não é a Coreia do Sul. A gente não tem... O que a gente está desenvolvendo? A gente não conseguiu resolver o problema de saneamento básico, a gente vai pensar em tecnologia. Quer dizer... Percebe? A gente vai somando fatores... Não tem nem alguma coisa preparada para a educação para daqui 2 gerações resolver isso. A educação brasileira está entre as piores do mundo. Aí outro dia aquela fulaninha lá, esqueci o nome da loirinha bonitinha lá que foi no Flow, vai lá e fala, mas virou pro Monark lá, mas você tem base para poder falar que é dados para falar que é educação ruim? Cara, meu Deus do céu! Tá aí molecada sai do 3º colegial sem saber ler e escrever e precisa de dado para isso. Eu pergunto que tipo de alienação a pessoa precisa, desculpa que eu tô falando alto, porque eu me empolguei. Não, mas é verdade. Eu fico pensando, que tipo de alienação, abstração da realidade a pessoa tem que ter para pedir dados diante da constatação do óbvio? Só um minuto. Percebe? É um negócio... O Putin tá chegando aí. Putin, Eu falei, opa, pra começar a falar da... Você bichar com o Polônio. Você bichar com o Polônio. Entendeu? Então, assim, como que a gente vai enfrentar essa estrutura sem também ter uma base educacional? Eu vejo o futuro do Brasil assim, uma coisa muito preocupante. Pra onde a gente olha, desculpa o palavrão, agora eu vou falar palavrão mesmo. É merda. Mas e todo mundo puxando pro seu só, né?